Olá, sejam bem-vindos. Então vamos dar sequência às nossas aulas, de matemática. Então a gente iniciou essa primeira unidade aí falando de conjuntos numéricos. Então vimos que os conjuntos numéricos eles são formados a partir de números, né? Então, de acordo com o tipo de número, que ele se encaixa em algum conjunto numérico. Então a gente viu que existe o conjunto numérico mais simples, E vai seguindo a sequência de conjunto numérico, foram surgindo na verdade outros conjuntos numéricos a partir do primeiro, conjunto mais complexo. Então hoje a gente tem alguns conjuntos numéricos. Então a gente iniciou aí falando do conjunto mais simples, que é o conjunto dos números naturais. Então o conjunto dos números naturais, ele surgiu a partir de quê? De contagem simples. Então ele serve apenas para a gente fazer algumas contagens aí bastante simples. Então ele é formado por zero e todos os valores positivos, Não valores decimais, ou seja, aqueles valores que eles não vêm acompanhados com vírgula, por exemplo. Então por isso que ele é chamado, é conhecido aí como o conjunto mais simples. Depois, na sequência, a gente falou, na última aula aí, de outro conjunto numérico, que é o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. Assim como os naturais representados por a letra N, os inteiros representados pela letra Z. Então, os inteiros, ele é composto aí pelo valor zero também, e todos os valores aí positivos e todos os valores negativos. Então essa é a composição aí do conjunto dos números inteiros, Então na sequência a gente vai falar aí hoje do terceiro conjunto numérico aí na sequência, que é o conjunto dos números racionais. Então também ele é representado por uma letra, Então a letra que representa esse conjunto é a letra Q. Então esse conjunto, conjunto dos racionais, ele contém aí, por exemplo, os números naturais, os inteiros e as frações, Então sua representação é pelo o símbolo aí que representa esse conjunto é a letra Q, como eu havia falado. Então a sequência é essa. Se eu pego todos os valores positivos de o zero, ou seja, todo o conjunto dos naturais, vou juntar com o zero todos os positivos e todos os negativos, que é o que? O conjunto dos inteiros, E acrescentando mais outros valores, eu vou ter aí o conjunto dos números racionais. Então por isso que diz o seguinte, que o conjunto dos racionais ele é formado pelo conjunto dos naturais mais o conjunto dos inteiros e as frações, ou seja, números que representam também frações. Então, qualquer número racional ele pode ser representado na forma de uma fração, ou seja, todo valor que eu posso representar ele através de uma fração, ele faz composição aí, ou seja, faz parte do conjunto dos racionais. Então nem todos os valores é possível a gente representar através de uma fração, mas todo número que a gente consegue representar ele através de uma fração, ele pertence ao conjunto dos racionais. Então, por exemplo, se eu falei que os naturais, todos os valores naturais aí, ele é um racional, então é possível a gente formar uma fração aí com um número natural. Por exemplo, o valor aqui 8, a gente sabe que ele é um valor natural, ele não é negativo, e não vem com nenhuma vírgula aí acompanhando. Então ele é possível a gente formar
uma fração aí com esse valor. Por exemplo, 8 é igual 8 sobre 1, né? Ou seja, se a gente pegar essa fração aqui, por exemplo, 8 sobre 1, a gente sabe que uma fração significa uma divisão, onde o valor de cima, que é numerador, né, divide pelo valor de baixo, que é denominador. Então a gente tem 8 dividido para 1, que é 8 sobre 1 é igual a 8. Ou seja, essa fração aqui, que significa uma divisão, tem como resultado esse valor aqui natural, né, que é o 8. Segundo exemplo aqui, se eu pego o 5, eu tenho a mesma situação. Então ele, vamos dizer assim, que ele surgiu dessa divisão aqui, 10 para 2. 10 sobre 2 significa que é 10 dividido para 2, que dá um valor 5. Esse valor que é natural, que é possível formar também através de uma fração. Na sequência a gente viu aqui que vamos ver aqui na sequência os inteiros, né? Exemplo de números inteiros também, que é possível representá-lo através de uma fração. Se é possível representá-lo através de uma fração, então, né, faz parte aí do conjunto dos racionais, porque a gente sabe que o racional ele pode ser representado através de uma fração. Então a gente tem aqui, por exemplo, aqui esse valor menos 5, que ele é o valor que pertence ao conjunto dos inteiros, porque é um número negativo. Vamos dizer também que ele surge aqui a partir dessa divisão, menos 5 dividido para 1. Quando eu tenho menos 5 dividido para 1, então aqui eu vou ter o quê? Uma divisão onde os dois valores, né, são diferentes. Então a gente entra naquela regra, multiplicação e divisão, né, de valores diferentes, de sinais diferentes, né, a gente vai ter um valor negativo. Então menos 5 dividido para 2, para 1, na verdade, é menos 5. Aí tem uma mesma sequência aqui, ó, com o valor negativo menos 7. Então esse menos 7 também a gente pode representar através de uma fração. Menos 7 sobre 1, menos 7 dividido para 1, né, é igual a menos 7. Na terceira situação aqui, a gente vai ter um exemplo aqui com os números decimais. Porque os números decimais também, eles pertencem aos racionais. Por quê? Porque é possível a gente formar uma fração com número decimal. Então a gente sabe que os números decimais são aqueles números que vêm acompanhados aí com uma vírgula. Por exemplo, aqui 0,7. Então 0,7 temos uma vírgula aqui, ele é um valor decimal, um número decimal. Então 0,7 é possível representar ele através de uma fração, né? Ou seja, 7 sobre 10. Se eu dividir o 7 por 10, eu vou ter aqui esse valor de 0,7. Segundo exemplo aqui, 3,51. Então a gente pode representar ele através de quê? Dessa fração, que é 351 dividido para 100. A mesma coisa, se eu dividir 351 por 100, eu vou ter lá o resultado de 3,51. A quarta situação aqui é a dízima periódica. Então, dízima periódica também, elas faz parte aí dos números racionais, ou seja, pertence ao conjunto dos números racionais. Por quê? Porque é possível a gente formar uma fração com uma dízima periódica, né? Então a gente sabe que as dízimas periódicas é aquelas divisões onde tem um período, ou seja, a gente dá um resultado e um valor sempre vai se repetir infinitamente. Exemplo aqui, né, 0,777 segue reticência, significa que esse valor 7, né, é um período que vai sempre se repetir. Então a forma da gente representar uma dízima periódica através de uma fração é diferente dos decimais exatos, né? Então enquanto os decimais exatos, ou seja, aqueles valores que não tem um período, né, que tem um valor finito, vamos dizer assim, então todos eles a gente representa com denominadores decimais, ou seja, 10, 100, 1000 e segue a sequência. Mas quando a dízima periódica, para representar através de uma fração, o denominador é sempre representado por 9 ou 9, né? Dependendo
da dízima é apenas um 9, dependendo da dízima são 2, 3.